pessoal? Bom, tudo na mesa, né? E é uma mesa diferente, porque na verdade eu estou fora de casa, hoje eu estou em São Paulo, mas por incrível que pareça eu consegui tudo que eu precisava para gravar. Então, inclusive até o pedestal que está segurando o celular, a gente tinha disponível aqui. Então eu resolvi, já que eu trouxe tudo, fazer essa gravação, né? Para o pessoal aí que estava curioso para ver o jogo funcionando. Pessoal, esta playmat ela não é necessária, tá? Isso daqui foi uma imagem caseira que eu copiei lá do Tabletop Simulator, que era para ter uma ideia do fluxo de jogo melhor. Mas vocês não precisam dela, tá? Mas a única coisa que vocês vão ter que saber é que tem essas áreas onde a gente vai dispondo as cartas conforme for jogando. Bom, como todo jogo do Bojan, ele tem um rascunho das regras, né, que segundo ele já 99% é isso daqui, e eu fiz, além da tradução delas, alguns ajustes e complementos que nessa versão eu optei em deixar em vermelho. Assim vocês podem diferenciar o que é o documento da tradução e o que é alguma anotação que eu fiz. Lembrem que essas anotações elas são tiradas tanto do material lá do Board Game Geek do próprio autor, né, que ele descreve alguns detalhes que ele não incluiu nas regras, ou mesmo vendo os vídeos do autor mesmo, do Bojan, explicando como funciona o jogo. Então, na verdade, isso daqui é um compilado para a gente poder jogar. Aqui, pessoal, eu vou estar jogando então com o jogo base, o Haunter in the Dark, sem a expansão. E não esquecendo que assim, a ideia do Bojan com a construção, pelo menos desses jogos, ele até deu um nome para esse momento de criação dele, mas basicamente a ideia dele é utilizar as regras básicas deste jogo, que foi o primeiro, tá? E expandir isso para outros jogos, porque ele achou que se encaixou muito bem. Então é muito fácil a gente contar uma história usando agora o deck, né, e criar as aventuras. Lógico, cada jogo com pequenas mudanças ou acréscimos, como esse daqui, que a gente não vai jogar hoje, que é o Nas Montanhas da Loucura. Né? Esse é Lovecraft clássico, né? Inclusive até o conto. Mas hoje eu quero jogar só o jogo base mesmo. Bom, a configuração, pessoal, ela é a coisa mais simples possível. O jogo, ele tem um nível de dificuldade de regra, eu acho que mediano, tá? Mediano para um pouco mais pesado. Ele demora um pouco para entender como trabalhar com essas áreas do tabuleiro. Por isso que eu preferi imprimir essa playmat caseira. Então a gente tem uma área para uma pilha para sacrifícios. Esse The Field seria o campo, tá? É aqui que a gente vai literalmente colocar as cartas. A gente tem uma pilha de descarte. Aqui a gente tem uma pilha que é terror, que é uma pilha de dano, tá? Então toda vez que a gente toma um dano a gente coloca aqui. A gente tem aqui a reserva, que é a mochilinha. A gente pode ter no máximo 2 cartas. E a gente tem uma área aqui em cima, que é a área de cartas queimadas, que elas saem do jogo. Na verdade, elas saem temporariamente, porque ainda existe algumas coisas que podem acontecer e trazê-las de volta. Bom, então primeira coisa, com o deck, tá? A gente vai procurar aqui nas cartas exatamente o Caçador das Sombras, o Haunter in the Dark. Então vamos lá, tem que separar. Vamos localizar. Na arte que o Bojan fez para essas cartas daqui, realmente ficaram muito boas. Tá aqui. Esse é o cidadão que a gente vai ter que banir do jogo, porque ele vai estar caçando a gente. Então eu estou deixando ele separado. Ele logo vai voltar para esse deck. Agora eu misturo aqui o deck, tá? Embaralho. Eu já tinha feito um pré-embaralhamento, então aqui tá bom. A gente vai tirar 3 cartas e já vai colocar elas em jogo aqui. Depois a gente vai explicando uma a uma. Agora com o deck em mãos, a gente coloca de volta a carta do Haunter in the Dark, do Caçador das Sombras no meio. Vou dar aquela embaralhada básica. E aí a gente coloca aqui na área de encontros. Basicamente é só isso. Quem quer trabalhar com um nível de dificuldade maior, que esse jogo já é bem difícil, tá? Vocês podem tirar até 3 cartas do deck de encontro, né? Antes de colocar a carta aqui do Haunter in the Dark. Aí tira e coloca na pilha de descarte. Então se eu quero deixar um pouco mais difícil, eu tiro uma e ela vai ficar aqui com a face para baixo. Se eu quero deixar mais difícil, 2. Se eu quero deixar quase impossível, 3. Deixar as regras aqui do lado. Assim a gente vai também relembrando tudo.
A gente tem 3 tipos de cartas nesse jogo. Monstros, que vai ter um M, perigos, que é o P, e a gente tem também o que eles chamam de C, que são as cartas de curiosidade. Basicamente são equipamentos que a gente pode pegar e colocar na nossa reserva que vai auxiliar durante a aventura. Como todas as informações do jogo estão nas cartas, então elas têm alguma função, cada iconografia. Aqui, por exemplo, é dano. Então a gente pode tomar dano de saúde ou dano de sanidade. Tá? Nesse jogo, se a gente tomar 2 danos iguais, que vão ficar aqui na pilha de dano, é considerado que a gente morre. Então se eu tiver 2 danos de sanidade, a gente morre. Se eu tiver 2 danos de saúde, a gente morre. Se eu tiver 1 dano de saúde, 1 dano de sanidade, eu não morri ainda, mas o próximo que sair vai formar 2 e a gente está morto. Essas cartas têm o que a gente chama de custo de sacrifício, né? Então eu tenho aqui o custo, tá? Então, por exemplo, para conseguir esta carta, eu teria que pagar esse custo de sacrifício, que aqui no caso vocês vão ver que ele tem um ícone, tá? Esse ícone a gente pode chamar de trauma ou dano. Aqui, pessoal, a gente tem esse número, tá? Que a gente vai usar nos enfrentamentos, tanto dos perigos quanto dos monstros. A gente tem aqui alguns títulos nessa primeira área de texto e na segunda área de texto. Essa segunda área de texto basicamente é quando a carta está aqui na reserva, tá? Então a gente pode ter uma ação livre, nesse caso, que está descrito. Se não tiver esse free action é porque ela é uma habilidade passiva, então ela fica ativada sempre, desde que a carta esteja aqui na reserva. Aqui no caso a gente tem também, por exemplo, essa daqui, né? O título dessa primeira área é o que eu tenho que fazer de ação para poder ativar esse texto. Aqui no caso, o exaurir é a mesma coisa que descartar. Então eu tenho que descartar 2 cartas, que normalmente isso é feito pelo deck de encontros, a gente tira 2 cartas aqui do topo e coloca na pilha de descarte. Aí isso me dá o direito de utilizar essa habilidade, que aqui no caso, olha, descarte um monstro do campo. Campo, ó, the field, é a nossa área daqui. Então se tivesse um monstro e eu pagar isso, eu consigo tirar ele daqui. Pessoal, aqui tem os símbolos que a gente vai utilizar nas cartas, tá? Cruz, caçador, eclipse, portal. Aqui é um trauma ou dano, ó, lembra uma armadilha. E aqui é o sinal do ancião, que seria dessas deidades maléficas que estão aí atrás da gente. Então, de qualquer forma, a gente vai usar isso daqui como coringa, tá? Bom, as cartas de perigo, elas são um pouquinho diferentes das cartas de curiosidade, por conta que, se vocês olharem aqui, ela até tem uma habilidade que eu posso acionar desde que eu cumpra isso daqui, que no caso dessa daqui seria reciclar 2. Aí mesma coisa, vou reciclar 2 cartas, quer dizer que eu pego 2 cartas aqui da pilha de descarte e elas são recicladas indo atrás do deck de encontro. No caso do terror dessa carta for acionado no jogo, a gente vai ter que cumprir o que está ali embaixo. Ó. Se você tiver o garoto esquelético, né, o Skinny Boy, ou o Necronomicon na sua reserva, pegue essa carta como um dano de terror. Então daí, se eu tiver alguma dessas 2 cartas aqui na minha reserva, essa daqui vai para a área de terror, de dano, e a gente acaba tomando esse dano aqui de saúde, que é um coração. Algumas cartas vão ter essa simbologia daqui, ó, que é C e P, quer dizer que ela é uma curiosidade e um perigo ao mesmo tempo. Tá? Então, se vocês olharem, ela tem aqui uma ação que eu consigo fazer caso eu investigue, que de novo, olha só, é descartar 2 cartas e eu ativo essa parte daqui. E aqui, pessoal, olha, ela não tem marcado embaixo ação livre. Então, isso daqui é uma habilidade passiva. Se eu conseguir comprar essa carta e levar ela aqui para a reserva, a gente consegue manter esse texto ativo durante o jogo todo. Então isso é legal. Aqui no caso, só para vocês terem uma ideia, traduzindo de forma rápida, olha, se você tomar um dano de terror, você pode, ao invés disso, queimar uma carta para evitar tomar esse dano. Então é legal. Isso fica uma habilidade passiva porque ele não tem ação livre escrito. Então se ela estiver aqui embaixo, essa habilidade passiva ela fica durante o jogo inteiro, desde que a carta fique aqui, né? Que eu posso também perder ela. Os custos das cartas a gente chama de sacrifício, tá? Então toda vez que eu quero pegar alguma dessas cartas, eu tenho que pagar um valor de sacrifício, que são os símbolos que tem em cima.
Eu pago utilizando as próprias cartas que estão em jogo. Tudo que tiver aparente aqui para mim eu posso utilizar. Inclusive, se eu quiser pagar com a primeira carta que está aqui na pilha de descarte, eu posso também. Acontece que esse deck ele fica virado para baixo. Então, além de tudo, eu tenho que tentar lembrar o ícone, que é esses ícones que tem aqui embaixo, que seria como moeda, está aqui na primeira carta desse deck. Que no caso, pessoal, como a gente tem CP marcado na carta, significa que ela é uma curiosidade, então ela pode ser comprada, né, através de sacrifícios e colocada na nossa reserva. Se por acaso eu utilizar ela como sacrifício, ou seja, como moeda, utilizando esse valor aqui embaixo, aí eu posso escolher entre colocar na área de sacrifício, que é onde a gente coloca os pagamentos, ou ela vem para cá como um perigo ou monstro aqui para a área de terror, ou seja, ela vira um dano pra gente. Às vezes no jogo a gente pode escolher tomar o dano para obter algumas vantagens estratégicas, tá? Eu ainda estou bem cru na estratégia desse jogo, tá? Como entrou no turno nosso, eu posso fazer uma ação comum, que é exatamente os textos de cima, desde que eu consiga cumprir. Se vocês olharem as regras, essas ações comuns elas podem ser investigar, que é exatamente usar pagando esse primeiro título que tem na primeira parte, ou seja, descartando duas, reciclando duas, ou descartando duas. Nesse caso, eu aciono essa ação comum que está no texto. Eu posso também sacrificar, ou seja, eu posso descartar cartas que eu estou vendo aqui, né, utilizando esses ícones que são os valores delas, para pagar, por exemplo, por outras cartas. Então, por exemplo, essa carta de arma, se eu puxar ela aqui para baixo, eu vou ter uma ação livre disponível. A ação livre dela é descarte uma carta para descartar um monstro que esteja no campo, né, que ele esteja nessa área daqui. Ou descarte essa carta, né, que é o 38 especial, que é a arma, e todos os monstros que estiverem por aqui. Então ela é útil, né, mas eu só consigo usar essa janelinha de baixo da ação livre se essa carta estiver aqui embaixo. Para eu pegar ela, eu preciso pagar esse custo de sacrifício, que aqui no caso, olha, é o trauma, que é aquele como se fosse um dente ou uma armadilha. Eu não tenho, olha só, eu olho tudo que está aqui, né? Eu tenho esse símbolo, que é o símbolo de caçador, eu tenho uma cruz, eu não tenho ainda nada na pilha de descarte, que aí eu tentaria lembrar qual é o ícone que está embaixo da primeira carta aqui do topo, que eu não vou estar vendo. E eu poderia usar também uma carta aqui da pilha de sacrifício, a primeira, que ela vai estar mostrando. Aqui no caso o sacrifício fica para cima. Bom, tudo bem, eu não consigo aqui. No caso do perigo, eu vou ter que lidar com ele, porque no final ele vai embora. Só os monstros que ficam aqui no campo até eu resolver eles. Ele tem um símbolo aqui do ancião. Então, isso daqui é um coringa. Quer dizer que eu posso utilizar qualquer símbolo para pagar essa carta, né? No caso, então, eu poderia utilizar essa ou utilizar essa daqui. Seria interessante a gente se livrar dele, mas vamos ver primeiro o que ele pode oferecer. Olha só. Recicle 2, não posso fazer porque eu teria que reciclar cartas daqui. Se eu não tiver cartas suficientes, eu não consigo acionar essa habilidade. Tá. Agora, se eu utilizar essa daqui, essa ação comum, que é o descartar duas, ou seja, duas cartas daqui do alto, vem para a pilha de descarte. Eu aciono essa habilidade, ó, descarte um dano de terror, eu não tenho nenhum ainda. Então, recicle duas cartas queimadas. Isso é legal, mas eu não tenho nenhuma carta queimada. Reciclar significa pegar elas entram aqui atrás do deck de encontros. Aqui eu poderia também comprar essa carta, olha, é uma cruz, o custo do sacrifício e um eclipse. Olha, eu tenho o eclipse aqui e a cruz aqui. Se eu pagar com essa daqui, que é uma curiosidade, ela vem para a pilha de sacrifício, né, que vai ser a pilha que a gente vai utilizar para os pagamentos. Só que se por acaso eu usar um monstro ou perigo para pagar como moeda, eles não vêm para essa pilha, eles vêm direto aqui como dano. Então eu posso utilizar eles também como moeda. O problema é que ele me entra como dano. Eu quero pegar o Necronomicon, porque daí eu vou ficar com essa habilidade que é uma habilidade passiva. Olha só, ela vai ficar ativa desde agora. Se você tomar qualquer dano de terror, você pode queimar uma carta ao invés deste, para cada dano de terror que você tomaria. Ou seja, eu consigo controlar se eu vou morrer ou não, porque se eu tomar o dano, eu posso queimar uma carta. Então seria legal. Vou fazer isso.
Então eu estou pagando, ó, eu preciso de uma cruz e um eclipse. Eu vou pagar com esta carta, que é cruz, e eu estou pagando com essa daqui, que é eclipse. No caso, como eu estou pagando com uma curiosidade, é um sacrifício sempre, ela vem para a pilha de sacrifício. E ela fica para cima. Eu posso utilizar agora esse primeiro símbolo, sempre que eu estou vendo. Como eu paguei com perigo ou monstro, ela não vai lá para o sacrifício, ela vem como dano. Acabei de tomar o meu primeiro dano, de força. Se por acaso eu tomar outro de força, acabou o jogo. Certo. Como eu paguei o custo, eu já estou puxando ela para cá. Lembrem que eu só posso tomar uma ação no meu turno. Então eu não tomei investigar, que seria acionar aqui em cima. Eu preferi o sacrifício, que é pagar. Então acabou, eu não posso fazer mais nada. Como isso é uma habilidade passiva, ela já está ativa desde agora, tá? As ações livres, que ela vem com aquele subtítulo, é só a partir do próximo turno. Bom, terminei. Essa foi como se fosse a primeira rodada. Vamos lá para a segunda. Preciso completar das 3 cartas daqui. Então estou pegando 1, 2, 3. Ó, eu tenho 2 monstros e uma carta de curiosidade. Agora eu preciso escolher o que eu vou fazer. Eu posso pegar uma ação só. Então, de novo, eu posso investigar, usando aqui o primeiro quadradinho delas, que se eu puder pagar. Eu posso sacrificar, né? Posso pagar as cartas para as curiosidades trazer aqui para baixo, ou me livrar dos monstros. Eu não posso utilizar essa habilidade passiva nessa carta, pelo menos não me parece lógico. Ela parece que só pode ser usada realmente para lesões que eu tome no futuro. Então tudo bem, mas isso daqui já está acionado. Eu não posso mais utilizar a ação de cima dela, tá? Ações de cima, ações comuns, só enquanto as cartas estão aqui no alto. Bom, esse monstro, para eu lidar com ele, eu preciso de um eclipse e um caçador. Eu tenho só um trauma, que é dano, e uma cruz. Na verdade, eu ainda tenho essa daqui que eu posso utilizar. E se eu tivesse com o deck de descarte aqui, eu poderia também arriscar, tentando lembrar qual é o primeiro ícone da primeira carta aqui do alto. Aí eu tiraria. Né? Poderia utilizar para pagar. E se eu errar, eu não consigo pagar e a carta que eu tirei que está errada, ela é queimada e vem para cá. Eu poderia pagar sacrificando essa carta, que ela tem o valor do Hunter, do caçador, para pegar a querosene, mas não acho válido. Aqui também eu não tenho eclipse, eu não vou conseguir me livrar do monstro. Aqui no caso, se eu escolher a ação de queimar olha, eu descarto o cultista, que é esse daqui, então ele vem para cá, e qualquer outro monstro ou perigo no campo para a pilha de sacrifício. Eles vêm para cá. Isso talvez fosse interessante, né? Só que eu teria que queimar uma carta. Então eu vou fazer o seguinte. Eu estou queimando uma carta, eu escolho qualquer carta que esteja aqui no campo, então eu vou escolher queimar o próprio monstro. Acabei de queimar o monstro, olha a temática. O cultista acabou de queimar esse monstro, agora eu poderia tirar, eu vou descartar o cultista e qualquer outro monstro ou perigo que esteja aqui no field. No caso eu não tenho mais nada aqui, então não vou deletar nada, né, não vou tirar, mas o cultista vai para a pilha de sacrifício. Pronto. Lembrem que isso foi minha ação comum. Eu só posso fazer uma. Então agora eu não consigo fazer mais nada. Tá. Terminou. Não tem perigo nem monstro, então não acontece nada. Novo turno. Vamos lá completar aqui. Agora eu tenho um perigo e 2 curiosidades. Vamos ver como lidar com eles. Esse terror, olha, no perigo, se ele for acionado no final, descarte uma carta da sua reserva ou tome um dano de terror. Como eu já tenho um aqui, na hora que eu for tirar o dano, eu vou tirar daqui. Se por acaso vier outro coração, eu perdi o jogo. Então é bem arriscado. O número que a gente vai utilizar para saber se o terror vai ser acionado ou não é exatamente esse valor aqui no alto, que é o 1. Tá? Aqui no caso ele vai ser acionado com certeza. Porque lembra, é o valor igual ou maior. Então essa carta, se ela estiver aí no final do meu turno, eu estou ferrado. Para eu me livrar dela, eu posso pagar com qualquer outro símbolo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu ainda não tenho, essa eu não consigo fazer. Ó, recicle 1, eu não tenho nada para reciclar aqui. Senão eu podia descartar essa carta de perigo para cá. Não consigo utilizar.
Eu poderia também queimar uma carta minha e eu iria conseguir reciclar essas 3 cartas, ou seja, todas as cartas que estão aqui. Que inclusive pode ter mais, tá? Tem determinados momentos que esse campo pode ter 4, 5 cartas. Mas quase sempre ela vai ter só 3. Aí reciclo, que significa que eu vou juntar elas, eu coloco de novo atrás aqui do deck de encontros, e aí eu tiro mais 3 cartas para cá. Mas eu não gostaria de queimar mais nenhuma aqui. Aqui a minha ação vai ser essa daqui, ó. Queime uma. Então eu vou queimar uma carta que esteja aqui. Eu vou queimar exatamente essa daqui, a de querosene. Então ela é queimada. E aí eu posso utilizar a ação que está descrita aqui. Olha, remova um dano de terror. Então esse dano de terror, ele é removido, né? E ele entra lá na base do deck de encontro. Boa. Bom, só posso fazer uma dessas ações. Lembra que eu tenho essa habilidade passiva, que é se eu tomar algum dano de terror, eu posso queimar uma carta também. Bom, terminou a minha ação, eu não tenho mais nada para fazer, só que tem um perigo em jogo. Então agora eu tenho que pegar uma carta e a gente vai comparar o valor com o que tiver aqui de perigo e monstro. Aqui eu já me ferrei. Estou tirando, deu 3. Esse valor, se for igual ou maior do que o valor que está na carta de perigo ou monstro, o terror é acionado. Então, 3, ó, acionou o terror dessa daqui. Se eu tivesse uma outra aqui que fosse 4, aí não acionaria. Se fosse 3, 2 ou 1, ia acionar também. Bom, acabei de comparar, eu já sei que vai entrar o terror aqui. Esta carta ela volta aqui para a base do baralho de encontros. Acho que essa é a parte mais confusa, pessoal. É quando a gente utiliza essas cartas, tem que guardar para onde ela vai. Por isso que eu deixei tudo anotadinho lá junto com as regras traduzidas. Bom, vamos lá acionar o terror dessa carta. Descarte uma carta da sua reserva ou tome um dano de terror. Então, eu poderia descartar essa carta, ela viria para cá. Aí eu não tomo nenhum dano. Mas eu posso também escolher tomar um dano, que é o que eu vou escolher. Então, estou tirando uma carta aqui, vamos ver qual é o dano. Ó, tomei um dano de sanidade. Vamos deixar aqui. Bom, acabei de resolver. Esse perigo sai, ele é descartado. E a gente continua um novo turno. Vou pegando mais 2 aqui. O gato da vizinhança, o Alley Cat, é interessante porque ele deixa a gente remover um dano de terror da nossa escolha. E ele também tem uma habilidade passiva, porque ele é uma curiosidade. Se eu puxar para cá, a gente vai poder também utilizar. Olha, se você tomar um dano de terror, descarte a carta do gato e ao invés disso. Ou seja, a gente pode usar ele para não tomar dano. Mas ele é interessante ficando aqui. Aqui eu teria que reciclar. Eu tenho uma carta para reciclar. Então eu consigo acionar essa daqui. Aqui no caso, para eu acionar então esse remover um dano de terror que a gente tem lá, eu preciso reciclar uma carta. Eu tenho uma carta para reciclar. Então acho que eu vou fazer isso. Essa daqui eu teria que descartar uma carta. Então uma carta daqui para cá. E aí a gente teria uma coisa que é legal, olha. Busque o Caçador das Sombras, né, o Haunter in the Dark, no deck de encontros. Então eu coloque no campo, ou seja, ele entra aqui. Ou na pilha de descarte. Reembaralhe todo o deck de encontros depois disso. Então isso é legal, porque a gente quer que ele apareça aqui, porque para eu poder banir ele, basicamente eu vou ter que colocar ele aqui no field. Mas para banir ele, eu preciso ter um artefato que tem que estar aqui. Eu não achei esse artefato ainda, então é loucura colocar ele para cá. Então eu não vou fazer esse acionamento não. Então eu não vou fazer a ação comum dele não. Aqui é descarte um perigo, eu teria que reciclar um também, não adianta. Então eu vou fazer esse aqui, ó. Eu estou reciclando um. Deixa eu ver se vale a pena pegar essa curiosidade. A ação livre que eu teria é reciclar 2 cartas a partir do topo do deck de descarte ou de sacrifício. Isso também é interessante, hein? Só que eu precisaria, para pegar essa carta, sacrificar uma cruz e um portal. Olha só, eu não tenho.
Pessoal, então eu estou reciclando um, vai ser minha ação, eu estou pegando uma carta de descarte, vou dar uma olhada nela, olha só, é um perigo, mas olha o símbolo. E estou colocando ela na última carta do deck. Então eu já sei que está lá, e eu preciso ficar atento para tentar lembrar o que ela é e qual é o símbolo que ela está. Do mesmo jeito que eu tento lembrar qual é o símbolo da primeira carta daqui. Paguei o custo reciclar um, aqui da ação comum, agora eu posso remover um dano de terror da minha escolha. Eu tenho esse daqui, eu estou removendo. Pessoal, uma observação, tá? Tem algumas cartas, são poucas, que tem 2 danos nela, tá? Então esse dano, por exemplo, se essa carta tivesse 2 danos nela, a gente pode tirar a carta, tá? Então o dano, na verdade, é a carta que está dando. Então, eu removi essa carta, ela está saindo daqui, e ela está indo aqui para trás da pilha de encontro de novo. Certo. Essa foi a ação comum. Deixa eu ver se eu tenho alguma ação livre. Eu não tenho. Então aqui tudo bem. Então não posso fazer mais nada. Tem algum perigo ou monstro em jogo? Não. Então, terminei. Só que olha que interessante. Eu terminei, estão todas as cartas ainda aqui no field. Então eu vou ter que fazer uma ação de refresh, que é obrigatório. Porque no novo turno eu preciso reabastecer esse campo. Se eu não consigo colocar nenhuma carta, a gente faz o refresh. Eu vou ter que descartar uma ou 2 cartas, aí é meu gosto. Normalmente a primeira carta vai ser uma curiosidade e a segunda aí pode ser um monstro. Então o que a gente vai fazer? Aqui eu estou com 3, eu vou descartar acho que uma só. Eu vou descartar essa. Pronto. Uma curiosidade, que eu sou obrigado a descartar primeiro uma desse tipo. Então eu descartei, beleza, e aí a gente complementa. Então olha que legal, eu acabei de conseguir, né, colocar no campo de jogo exatamente o item que eu preciso para banir o Caçador das Sombras, o Haunter in the Dark, que é esse Shining Trapezoedron, que seria assim, é trapezoide brilhante. Então vamos deixar ele aqui. Eu quero essa carta, eu preciso dela aqui na reserva para poder banir o Haunter in the Dark, o Caçador das Sombras. Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo pagar por ela. O pagamento, lembrem que eu posso usar qualquer ícone visível aqui, né? Não das cartas queimadas, só daqui. E eu posso utilizar o que está na primeira carta aqui de cima. Só que se eu errar esse ícone e não conseguir utilizar, aí eu não consigo, né, fazer o ato de sacrifício, pegar a carta e essa carta é queimada. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Bom, vamos lá. Eu preciso de um ícone de caçador, um ícone de eclipse, pode ser um outro qualquer. Ó, o caçador eu tenho aqui. Ó, o eclipse é certo, eu tenho ele aqui. Esse daqui poderia ser qualquer um, poderia utilizar ele. Então eu vou fazer assim. O ícone do ancião eu estou utilizando esse primeiro daqui, que eu posso. Então esse foi o primeiro pagamento desses 3. O segundo tem que ser um eclipse. A não ser que eu tenha algum coringa. Só que olha, eu tenho um eclipse, eu tenho gato aqui. Então eu estou usando o gato também. Então ó, esse foi o segundo. O terceiro, eu preciso que seja o caçador. Ou um ícone do ancião. Então eu tenho o ícone do ancião aqui, então eu posso utilizar essa carta como pagamento. E eu tenho também o caçador aqui embaixo, eu também posso utilizar ela. Mas eu vou usar o coringa, porque eu não quero perder o necronômico. Então eu estou pagando com ele. Então esses 3 pagaram esses 3. Ou seja, essa carta daqui ela vem pra gente, e essa foi a minha ação comum. Eu fiz um sacrifício para poder pegar essa carta. O que é legal dessa carta? Olha só, agora está acionando a parte de baixo, eu tenho uma ação livre. Se o Caçador das Sombras, né, o Haunter in the Dark, estiver no campo, quer dizer, nessa área, ou na pilha de terror, que ele esteja aqui como dano, a gente pode sacrificar uma cruz, um portal, um caçador e uma outra qualquer para bani-lo e ganhar o jogo. Então agora, se ele aparecer aqui em cima, vai ser legal. O único ponto é que a gente vai precisar ter esses ícones. Aqui só para ver. Cruz, ó, é sempre o primeiro.
eu tenho um coringa, que poderia usar como coringa. Eu tenho um caçador. Aqui eu não lembro o que tem. E teria que vir mais 2 aqui. Bom, vamos sacar, vamos ver o que vai acontecer. Então eu tô tirando aqui. Ó, só porque eu falei, apareceu ele. Será que a gente consegue banir? Se eu não conseguir banir, no final do turno, entra essa parte de terror aqui. A gente toma um dano de terror, então eu tenho que queimar uma carta do topo da pilha de descarte, que seria essa, ou do reciclar uma carta a partir da reserva. Ou seja, eu vou ter que tirar uma carta daqui e reciclar ela. Ou seja, ela vem aqui para trás do nosso deck de encontros. Tá. Bom, deixa eu ver. Será que eu consigo banir ele? Então eu preciso de um... Tem alguma coisa que pode me ajudar? Olha, o Diário do Blake ele é interessante porque tematicamente ele está passando uma informação importante. Quando a gente junta esta carta com essa, a gente consegue uma facilidade. Olha que legal, se eu conseguir puxar essa carta pra gente, a gente vai ficar com essa habilidade passiva e já é acionada, tá? Olha lá, o custo de sacrifício de outras cartas ou cartas de efeito é abaixado em 1. Então isso é legal, né? Porque daí eu não vou precisar, para acionar isso daqui, eu não preciso de 3, 4 ícones, eu vou precisar de 3. Só que para eu comprar ela, eu preciso de uma cruz e um caçador. Bom, eu posso utilizar aqui. Esse daqui é um coringa, eu consigo uma. Aí eu precisaria de uma cruz ou um caçador. Eu tenho um caçador aqui. O problema é que daí vai ficar 3. Eu acho que não vai dar muito certo, não agora. Deixa eu ver se eu vou conseguir banir ele de qualquer forma. Aqui no caso, para eu conseguir banir ele agora, eu preciso utilizar os 4 ícones, eu preciso tê-los. Então o primeiro, a cruz, eu não tenho, mas eu tenho esse daqui. Então eu consigo utilizar no lugar da cruz. O segundo eu tenho, posso pagar com esse. O terceiro eu tenho, que é o caçador. Ficou me faltando um genérico qualquer. E eu posso utilizar esse daqui, né? Ou utilizar esse daqui. Então olha que legal, eu consigo banir ele. Então vamos lá. Eu preciso de uma cruz. Eu posso utilizar essa carta daqui, que é genérica, né? Ela é um coringa. O segundo eu preciso de um portal. Eu estou pagando com esta carta daqui. Essa carta, como ela é tanto curiosidade como perigo, agora que a gente está sacrificando ela, eu posso escolher onde eu vou colocar ela. Ou ali como dano, né? Ou do outro lado na pilha de sacrifício. Agora eu só tenho essa daqui de dano. Eu tenho um dano aqui. Que eu poderia queimar uma carta, né? Utilizando aqui a nossa habilidade passiva para me livrar dela. Mas eu não quero fazer isso agora. Então eu já tenho 2. Consegui essa e essa. A gente tem a primeira e a segunda. A terceira eu vou utilizar essa daqui. Como ela é como um perigo, eu posso escolher se ela vai virar dano ou se ela vem aqui para a parte de sacrifício. No caso eu não vou colocar como dano, senão a gente perde o jogo. Então ela vem para cá. Certo. Então a gente já tem 3, ficou faltando uma qualquer, que eu posso utilizar essa daqui ou essa daqui. Né? Ali eu já utilizei. Então, por exemplo, eu vou usar essa daqui. Ó. Peguei o ícone aqui de trauma, pode ser qualquer um. Fechou. Bom, pessoal, então a gente conseguiu os 4 símbolos. Então a gente banha o Caçador das Sombras, né? O Haunted in the Dark, de volta lá para o reino demoníaco. Ele não leva a nossa alma e a gente tem uma vitória. Olha, incrível. Sorte nossa que essa jogatina daqui eu dei sorte, porque o jogo ele é bem difícil, tá? É que conforme a gente vai jogando, a gente vai enxergando algumas estratégias e o uso combinado das cartas. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Eu tentei deixar tudo que eu podia de anotação que a gente pegou lá no Board Game Geek, que vem dos gameplays do autor, marcados aqui. Inclusive no final tem a tradução de todas as cartas que a gente tem aqui no jogo base. Eu só não fiz a tradução da expansão. Bom, pessoal, é isso. Depois eu quero ver se eu faço mais uma gravação de partida, mas acho que deu para apresentar a ideia geral do jogo. E é isso. Um abraço.